Bom, pessoal, o efeito que nós estaremos praticando nesta aula, né, é este efeito aqui. Um efeito que aplicado no lugar certo dá várias impressões, né, que esse efeito na realidade é para estar fazendo um meio que desfoque, mas aqui um desfoque mais ou menos que movimento, né, dando uma impressão de movimento nele, na imagem em si, né. Mas como eu disse, é aplicado nos locais certos, dá outras impressões, né? Aqui dá uma impressão que o rosto estava sendo virado. Não sei ao certo, né? Mas para mim dá esta impressão, né? Irei estar aplicando este efeito nesta imagem aqui também. O efeito aplicado nesta imagem ficará desta forma. Vocês podem ver que eu apliquei dos lados. Este desfoque e o rosto a partir dos olhos eu deixei normal, não mudei nada, apliquei alguns filtros, alguns ruídos, uma textura no fundo, né? E é só isso que nós iremos estar utilizando. Bom, só queria só lembrar que esta aula foi enviado pelo nosso usuário, o Mega Bueno, né? Está aparecendo aí na tela para vocês conferir o que ele pediu, né? Então, vamos começar. Bom, pessoal, para o começo deste efeito, nós teremos que procurar uma imagem qualquer. Você mesmo pode servir de pose para tirar sua própria imagem, né? Não precisa ser exatamente esta, mas todas essas imagens que eu estou utilizando, estou deixando aí no pack para vocês poderem estar é, usufruindo, né, dos efeitos. Também estará o pack já pronto, com os efeitos já adicionados e as imagens para estar ajudando, né, ao decorrer da aula, né. Mais uma vez eu relembro, né, que isso aqui pode ser feito, vocês mesmos podem estar mudando os resultados, pode estar colocando sua marca na imagem, né, e dentre outras coisas também. Então, primeira coisa, vamos fazer uma seleção na nossa imagem, né? Para ficar mais legal. Pegaremos a ferramenta de seleção rápida, tecla de atalho W, né? Selecionamos toda a nossa pessoa que estamos querendo aplicar este efeito de vulto, né? Poderemos selecionar desta forma mesmo. Aí, com o Alt pressionado, nós podemos estar tirando a seleção do fundo, né? Deixando só a imagem em si mesmo, só para podermos pegar o rosto da determinada pessoa, né? Podemos estar pegando dessa forma aqui mesmo. Eu acho que está bom, né? Agora nós vamos em selecionar e refinar arestas. Feito isso, já dá para perceber como está ficando a nossa imagem, né? Com com a refinação dela, né? Provavelmente sua imagem vai vir dessa forma, com o recorte já do fundo. É só vocês apertarem a tecla K para ir para a seleção de preto e branco, né? Podemos estar passando a nossa seleção em volta para poder pegar mais detalhes que não foram adicionados, né? Feito isso, se a sua imagem não tiver pegado todos esses resultados do fio do cabelo, né? Vocês aumentem o raio até a posição máxima de pixel, né? Marquem essa caixa de raio inteligente. A opção suave, difusão e contraste, vocês abaixam ela até zero.
E o deslocar da aresta também deixa em zero. Deixe marcada esta opção de cores, né? A intensidade aumentam até 100%, né? E deixe marcada esta opção de nova camada de máscara de camada. Só lembrando que isso aqui você faz se não tiver pegado, né? Todas esses fios, né? Aí vocês podem passar um mouse por cima para poder ver se ele consegue ler, né? Feito isso, nós colocaremos aqui concluído, né? A imagem ficará dessa forma. Provavelmente algumas partes irá ter apagado, né? Mas para consertar isso, nós pegaremos a ferramenta de pincel, marcaremos aqui em cima, né, da nossa caixa, vão estar preto e branco, e com a cor branca selecionada, se eu não me engano, nós podemos estar pintando por cima, poder pegar a parte do fundo que ele sem querer tirou, né? Podemos fazer dessa forma aqui, para poder estar reforçando no, né, a parte que ele tirou. Vocês podem fazer com calma aqui, estar prestando mais atenção nos detalhes, né, da imagem que foi editada aqui, né, nesta opção. Bom, eu deixaria dessa forma aqui mesmo, não mudaria mais nada, só para mostrar como é que se faz, né. É, Feito isso, nós vamos em filtro e convertemos para filtro inteligente. Ele vai pedir permissão, vocês aceitam, né? Lógico, para podermos aplicar o efeito seguinte, né? Agora nós poderemos estar mudando o nome para vulto, ou se vocês não preferirem, não precisam estar mudando o nome, né? Feito isso, eu irei aumentar um pouco mais aqui para poder pegar esta opção aqui, que é a opção de editar modo padrão, tecla detalhe aqui. Pegaremos a ferramenta de pincel, aumentaremos ela mais ou menos, não até o máximo, né? Mas que dê para pegar mais ou menos a metade do rosto, né? Passem quantas vezes for necessário. Irei selecionar de novo, né? Fazerei dessa forma. Feito, depois que vocês terem selecionado todo o fundo da imagem que estão querendo editar. Aumentar a opacidade aqui para 100, né? Se a sua opacidade não tiver em 100%, vocês aumentam ela. Dê uma conferida aí, né? Faltou algumas partes aqui. Irei selecionar de novo, novamente, né? Só não entendo por que não esteja selecionando corretamente, né? Mas não tem problema. Pronto, depois que você tiver selecionado a imagem, é só vocês voltarem para a opção, clicando nela mesma, né? Agora vamos em filtro e vamos aplicar um desfoque de movimento. Você irá perceber que irá aparecer uma nova opção aqui. Daqui a pouco eu já explico para que ela serve, né? E nesta opção aqui nós podemos estar aumentando o desfoque para 30 ou poderá ser para 100 também, né?
Aí vocês olhem qual é a opção que mais agrada, né? Eu tenho esses dois valores para vocês poderem estar vendo, que é 30 e 100. Eu acho que menos ou mais do que isso não vai fazer tanta diferença, né? Bom, essa opção aqui que eu falei que ia explicar, né? Que é uma opção, eu acho que é essencial para qualquer transformação de filtros, né? Que ela pode ser editada a qualquer momento. Se você for querer aumentar mais, você pode estar aumentando. Não tem, ela não se perde só naquela primeira vez que você faz o filtro, né? Você pode estar editando a qualquer hora. Isso aí que eu acho legal dessa ferramenta, né? Agora daremos um Ctrl J nessa opção aqui, né? E colocarei o nome de adicionado ruído, né? Porque como o nome diz, nós iremos aplicar um ruído nessa imagem. Vamos em filtro, ruído, adicionar ruído. Pode ser 300 mesmo. E depois diminuiremos a opacidade para 5%, por cento, né? Pode ser para 5 ou para 50. Aí vocês que preferem, ver qual é a opção que mais agrada. Se não ficar boa na sua imagem, nem apliquem o filtro, né? Que sem ele também não dá tanta diferença assim. Mas nas cores pretas, né? Feito isso, nós iremos agora aplicar uma textura no fundo, né? Criaremos uma nova camada, colocaremos embaixo e colocaremos o nome dela de textura. Na textura, pegaremos a ferramenta de degradê, né? As cores podem ser exatamente essas aqui. 948 a 79 para a primeira cor. E para a segunda cor, poderá ser 1F352C. Pegaremos mais ou menos do meio da testa da pessoa em si, né? Puxamos um pouco mais para fora e soltamos, né? Ficará dessa forma aqui mesmo. Não tem tanta diferença, né? E vamos na opção filtro, croquis, papel molhado. As configurações desta opção podem ser as mesmas que eu coloquei, que são essas aqui. A fibra pode ser 45, o brilho pode ser 54 e o contraste pode ser 64. Não tem tanta regra para esses números, né? Feito isso, só pressionaremos OK, né? Se quiserem mudar alguma coisa também, pode mudar com essas opções aqui que aplicamos, né? Que pode ser editada a qualquer hora. E vou dar uma dica aqui para vocês tomarem cuidado nessa hora que você fez a massa de camada do recorte, né, da pessoa. Tome cuidado para o fundo não aparecer muito, como foi aqui nesse caso, né? Mas isso aí pode ser feito já na hora, né? Se a imagem fosse mais colorida, tiver mais cores escuras que dá para poder estar observando, né? Será mais fácil para estar tirando esses defeitos, né? Poderemos aplicar uma pasta nela, né? E colocar efeitos pronto. Ou qualquer outro nome, né? Só para deixar mais organizado. E esse efeito pode ser aplicado em qualquer imagem. Como eu peguei esta outra imagem aqui de uma pessoa fazendo uma caminhada, né? Como vocês podem perceber, é só você selecionar a pessoa em si, mas a parte que você quer fazer o recorte, né? Por exemplo, eu peguei a parte só da perna, dos braços e da cabeça, né? Para poder fazer um efeito legal. E dupliquei essa parte duas vezes, como você pode ver. A base e o efeito. Para o efeito, eu só apliquei os seguintes comandos, né? Que foi o filtro, o desfoque de movimento. Deixei ele em zero.
100%, né? Não, o ângulo foi em 0 e a distância foi 92. Feito isso, ficou mais desfocado, né? Mas achei que tá melhor, né? Depois vocês podem estar aplicando, apagando algumas partes que você não quer que pegue, né? Para ficar mais legal o efeito. E a segunda opção que eu coloquei foi os traçados de pincel, que eu coloquei rastro de tinta, se eu não me engano, né? Para ficar mais desfocado, dando esse efeito mais que a pessoa estivesse correndo mesmo, né? E com a ferramenta de borracha é só vocês estarem apagando. Bom, pessoal, foi um efeito bem simples, né? Mas, porém, foi um efeito legal, está se aprendendo a estar fazendo, né? Um efeito que pode, em outras imagens, dar outras impressões, como nessa aqui, parece que a pessoa estava virando o rosto. Aí eu reproduzi o efeito aqui. E também dá para ser aplicado esse mesmo efeito em diversas outras imagens, como nesta, dá a impressão que a pessoa está correndo. É, Agora eu queria que, por favor, vocês se inscrevessem no nosso canal, deixem um voto positivo em nossos vídeos, compartilhem ele para outras pessoas possam ver também. Comente aí nos comentários a sua opinião sobre essa aula. Se preferirem, também deem a sua sugestão de aula, que eu reproduzirei ela aqui de diversas maneiras diferentes que pode estar sendo feita, como esta aqui, né, que eu reproduzi de várias maneiras, que dá para entender várias outras coisas, né, dá para entender aplicado em efeitos especiais, dá para entender de diversas maneiras diferentes, né, como vocês puderam estar vendo. E ficaremos por aqui com mais essa videoaula de Photoshop CS5 com efeito desfoque de movimento, apresentado pelo canal Hammer of Sheldons. E ficaremos por aqui, pessoal. Até a próxima videoaula de Photoshop CS5 com mais um efeito surpreendentemente bom, um efeito bacana, né? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Obrigado, pessoal, por terem assistido mais uma videoaula de Photoshop CS5 do canal Hammer of Shadows. Agora eu queria que, por favor, vocês me seguissem no Twitter, me adicionassem no Facebook, vissem meu canal no YouTube e se inscrevessem nele. Agora, para aprimorar mais os seus conhecimentos em relação a Photoshop, clique nessa outra miniatura dessa minha videoaula, aí no canto direito da tela, para aprimorar mais os seus conhecimentos. Agora, se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aí no final do vídeo. Deem o seu voto positivo ou negativo, né, se gostou da videoaula. E ficamos por aqui. Tchau, pessoal!